comenta sempre sobre Você tem um aspecto da visão da dialética do sexo da Shulamit Firestone, que é a ideia da associação do feminismo em relação à revolução sexual, ao envolvimento, até em linhas que tendem à pedofilia. Como que você enxerga essa conexão entre feminismo, a revolução sexual e a pedofilia? Gabriel, a pedofilia é o próximo passo do feminismo, né? A gente começa. O feminismo tem muita gente que divide ele como um feminismo bom e depois ficou ruim. Só que o feminismo ele é revolucionário desde sempre. Ele sempre teve esse viés de revolução sexual. Tanto que existem alguns pesquisadores que colocam revolução sexual como sinônimo de feminismo, né? Porque ele sempre teve esse viés. E a ideia é realmente acabar com tudo que a gente tem de tradicional, né? E exterminar a cultura cristã por dentro, porque só assim eles vão conseguir tomar o poder pensando que o feminismo é um braço do socialismo. E como que eles vão fazer isso? Desestruturando a sociedade de todas as formas, né? Então começou ali com a questão do divórcio, depois com a libertação sexual da mulher, agora a desmasculinização do homem. O homem ele não precisa ser masculino, né? Você olha aí o Vitão usando maquiagem, xuxinha, assim, batom vermelho. Qual é a necessidade disso? É realmente desestruturar a sociedade, né? Tanto que quando você olha para a Rússia, você não vê isso. Quando você olha para a China, você também não vê isso, né? Porque lá é tudo muito bem determinado. Eles não passam desse ponto, porque eles não querem a sociedade deles tão desestruturada. E a Shulamit Firestone, ela tem um trecho de um livro dela que me assusta muito, porque ela diz basicamente assim, vou tentar reproduzir a frase, porque eu tenho mais ou menos ela fresca na mente, porque eu gravei um vídeo esses dias sobre ela. Mas ela diz mais ou menos assim: mas se a criança decidir se relacionar com adultos, ainda que seja com a sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para que ela rejeitasse os seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto já teria perdido seu valor. Essa é uma frase de uma feminista dita como radical, mas foi como eu coloquei agora. Não existe distinção de feminismo. O feminismo sempre foi radical desde o início. Prova disso, falando de incesto, foi a primeira protofeminista que a gente estuda, que é a Mary Wollstonecraft. A filha dela, que é a Mary Shelley, fugiu com a minha irmã e com o namorado. E foram morar com o Lord Byron. Lord Byron, ele estava... Gente, isso lá no século XVIII. Sim. Lord Byron estava fugindo da sociedade, assim, entre aspas, fugindo porque ele era muito rico. E estava se escondendo da sociedade porque ele tinha sido descoberto. Ele estava tendo um relacionamento íntimo, amoroso, sexual com a irmã dele. Então, para onde que a feminista correu? Para a pessoa que tinha os mesmos ideais que ela. Então, essas ideias, elas já estão sendo introduzidas na nossa sociedade há muito tempo. É o que a gente chama de janela de Overton. A gente tem uma janela, um campo de visão assim, ó, trazendo para uma explicação bem visual, para que as pessoas possam entender. Quando você olha para uma janela, você tem um campo de visão. O que os esquerdistas estão fazendo? Esse campo de visão é o que a gente consegue aceitar na nossa sociedade. São ideias que são aceitas, como, por exemplo, é o caso do aborto hoje. Os esquerdistas estão esticando essa janela para o lado da pedofilia e do incesto. Então, à medida que eles vão esticando, essa aceitação vai aumentando. Então, as pessoas... É um processo, né, que eu estou trazendo de uma forma filosófica, mas existem muitas técnicas que eles trabalham isso. Existe, inclusive, uma entidade que chama The Global Prevention Project. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Vocês me perdoem pela pronúncia. Mas essa entidade, ela já trocou o nome de pedófilos para pessoas atraídas por menores.
Então, assim, Shulamit Firestone escreveu isso, não sei, na década de 80, né? E olha só isso se refletindo agora. Em um trecho muito, muito curto, ela conseguiu colocar ali a pedofilia e o incesto no mesmo lugar, na mesma caixinha. Então, é de arrepiar, é assombroso, mas é para onde a nossa cultura está caminhando. E os conservadores, eles precisam estar cientes disso para que a gente consiga formar uma base forte para combater essas ideias. Porque se a gente não entende onde eles estão trabalhando, como eles estão trabalhando, a gente não consegue barrar, porque a gente não acredita na maldade dessas pessoas. A gente não acredita que eles realmente querem fazer isso. E eles estão começando lá com as nossas criancinhas. Porque quando existe um versículo na Bíblia que fala: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. Só que o inimigo, ele conhece a Bíblia tão bem quanto nós. E ele sabe que se ele fizer isso também, a criança não vai conseguir agir de maneira diferente. Sim. Então, da mesma forma que a gente consegue usar isso para o bem, eles usam para o mal. E quando você vai enfiando na cabeça da criança desde cedo que não tem problema fazer isso, não tem problema fazer aquilo, é assim que a criança chega numa idade adulta, infantilizada, né? Sim. E altamente manipulável. Perfeito. Muito, muito importante as suas colocações, porque é de fato isso. E o feminismo, ele vem aí como arcabouço de todas as mazelas sociais que a gente vive hoje. Dentro da educação, dentro da cultura, a desconstrução, né, que você estava falando do masculino. Tudo isso parte do feminismo. É o ponto de partida para a destruição da família, da sociedade como um todo.